Para quem tem curiosidade sobre o futuro e quer saber mais sobre as revelações do Apocalipse, chegou o livro Desembaralhando o Futuro, o Apocalipse em ordem cronológica. Um livro com os próprios textos bíblicos na versão NVI, separados e organizados em ordem cronológica, com todo o livro do Apocalipse comentado e acompanhado com outros textos bíblicos complementares. Então você vai conhecer as grandes revelações do céu, os sinais do fim, os terríveis acontecimentos da grande tribulação, como os cavaleiros do Apocalipse, as trombetas, a famosa besta, o número 66 e outros. Mas nada supera o dia surpreendente da volta de Jesus. Detalhes proféticos extraordinários. E muito mais, como falar dos galardões, reino de paz, milênio, até o infalível juízo final. Você não pode deixar de ler muitas profecias reunidas em um único livro, organizado de modo fácil de ler, ou seja, em ordem cronológica, com ilustrações e linguagem simples. Você precisa ler o livro Desembaralhando o Futuro, o Apocalipse em ordem cronológica. Autor Johnny Kruski, do canal Desembaralhando o Futuro. E chegamos, meus amigos. Graça e paz para todos. Sejam bem-vindos. Olá, Graça e paz. Graça e paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos de novo, né, ao nosso canal. Estamos aqui com o Johnny, nosso querido amigo. Já quanto tempo de amizade? Puxa, sei, hein? A gente está aqui na igreja já há quase uns 2 anos. Então acho que faz uns 3 mais ou menos, né? Oi? Acho que faz uns 3 ou mais, né? Uns 3 anos, né? Por aí. É, por aí, hein? Que bom ter você aqui de novo. Faz tempo que a gente fica lá na expectativa, querendo ver um vídeo seu no YouTube, mas de vez em quando... Agora você está postando com mais frequência. Não, agora vai voltar. A questão de postar os vídeos é uma questão muito de correria de tempo, né? E como eu tinha até avisado no canal lá mesmo, eu fiquei um tempão sem gravar, porque eu estava focando no livro, né? Que a gente vai falar mais do livro Desembaralhando o Futuro. Eu tinha focado mais no livro, eu precisava disso, senão o livro não ia sair. Daí eu deixei um pouquinho os vídeos de lado, que toma um tempo, né? Fazer o tema, preparar o roteiro, gravar, editar, toma um tempo, né? Daí eu foquei com o livro, né? E além disso, ter que dividir meu trabalho, meu tempo com o meu trabalho profissional, com a família, com o ministério da igreja, né? Então a gente tem um tempo bem corrido aí, né? Mas o tempo que sobra, tem o maior prazer de poder gravar o vídeo, editar e lançar no YouTube aí. E eu tô sabendo que aí onde você mora abriu agora uma lagoinha, né? Isso, é a Lagoinha Itaquera. Tá para inaugurar, na verdade, né? A gente já tá há algum tempo, já faz mais de um ano que a gente já tá tendo os cultos da Lagoinha, mas não está inaugurado ainda. Então a inauguração tá em breve, aí vai sair, né? Acredito que esse mês mesmo, o pastor tá com a configuração lá das datas, né? Mas breve, muito breve, vai estar inaugurando a Lagoinha aqui em Itaquera, em São Paulo. Aí fica o convite para a galera de Itaquera. Né? Aí, galera de Itaquera, ZL, Zona Leste de São Paulo. Isso aí. Já dá uma página no Facebook chamada ZL Depressão. ZL Depressivo, lembra disso? Mas você que é depressivo, tem um lugar especial para você, na Zona Leste de São Paulo, no Itaquerão. Isso mesmo. Vai lá na Lagoinha que Deus vai na Lagoinha de Itaquera para trazer alegria. Exatamente. E outra, vai lá também para adquirir o livro do Johnny, né? Que a gente está aqui hoje para falar desse livro. Isso. Que é uma bênção, né? Meu Deus, como que a pessoa consegue desembaralhar o futuro, colocar ele de forma cronológica. É uma coisa difícil, não é fácil, não. Não é fácil. Vou dizer para você que no canal do Johnny foi o lugar que a gente conseguiu entender muita coisa pontual do Apocalipse. Daí para lá a gente vem acompanhando todo o conteúdo, inclusive até aquela questão lá da Nova Jerusalém, aquilo ali hoje é quase como um motivador, né, para a minha crença sobre tudo que vai acontecer daqui para o futuro, meu incentivador também, nível de quando eu vou pensar assim, naquele momento de luta, a Nova Jerusalém vai descer,
com 2.600 quilômetros de comprimento, de altura, por de largura, aquele negócio maravilhoso com Deus te descendo junto com Jesus Cristo. Ô, maravilha! Vou te contar um segredo. A placa não mexeu na minha cabeça, não faz ideia. Vou te contar um segredo. Nós, no meio desse processo todo, a gente desenvolveu a escola de mídia e emissão, né? Nós temos nossos alunos. Sim. E hoje, antes da gente começar a live aqui, nós tivemos uma aula. E foi uma aula sobre a Nova Jerusalém. E por acaso Puxa, que legal. E foi uma aula que envolveu também um assunto muito polêmico e legal. Interessante que a gente aprendeu com o Johnny, que é o milênio. Você já parou para pensar que no milênio existirão duas coisas importantes? A Nova Jerusalém e os reinos que estarão do lado de fora da Nova Jerusalém? Eu não sabia disso, até que eu assisti um vídeo do Johnny, do canal Desembaralhando o Futuro, que me esclareceu. Eu comecei a pensar, bugou minha cabeça. Eu falei, meu Deus, bugou e desbugou. Eu costumo resumir o que a gente faz no canal Desembaralhando o Futuro, né? E o próprio nome já diz, né? A ideia é desembaralhar o futuro mesmo, desembaralhar as profecias, né? E eu costumo resumir o que a gente faz no canal é o quê? Primeiro, a gente foca com profecias bíblicas a respeito do futuro. Volta de Jesus, milênio, grande tribulação, arrebatamento. A gente foca nesses tipos de tema, tá? E esses temas são temas complicados. Então, eu costumo resumir que o que a gente consegue fazer no canal é falar de temas muito complicados, mas de forma simples, didática, que acaba sendo fácil de entender. São temas difíceis, mas que a gente fala de uma maneira fácil, né? Então, é legal porque você acaba, querendo ou não, com o vídeo, você acaba discipulando. Por exemplo, a gente aprendeu um assunto importante com você, que para mim fez toda a diferença nesse processo de caminhada cristã, e agora a gente está replicando esse assunto na nossa escola de mídia. Boa, e a galera fica, bom. Meu Deus, eu nunca pensei nisso. E assim, por mais que às vezes a pessoa nunca pensou nisso, você pega os textos que casam e que formam exatamente aquelas ideias, né? Não é uma ideia, puxa, legal que seria assim, faz sentido na minha cabeça. Não faz sentido na minha cabeça. Faz sentido com os textos bíblicos, né? Aquilo que fala das profecias, o sentido, a intenção leva para aquele sentido do milênio, né? Mas, Johnny, deixa eu tirar uma dúvida aqui em relação ao livro, né? O livro, você começou a escrever ele quando e por quê? O que te motivou a escrever o livro? Na verdade, eu acho que o livro vai ser uma resposta do seu canal, né? Então, sim. O que te motivou a começar esse canal? Quando que você começou? Como que você começou a desenvolver essas ideias? E aí, então, temos o livro hoje. Bom, então é uma história longa que eu vou resumir, né? Na verdade, assim, eu cresci numa igreja pentecostal comum aqui de São Paulo, né? E a gente cresce sendo ensinado a respeito do pré-tribulacionismo, que Jesus vai vir antes da grande tribulação, né? E eu cresci assim, eu lia livros assim, eu ensinava assim, eu acreditava assim firmemente, né? Até que uma história aí, eu acabei entendendo através da própria escritura, foram duas perguntas que me fizeram pensar, né? Onde está escrito que o arrebatamento vai ser invisível, um arrebatamento secreto? Eu comecei a procurar textos na Bíblia, na minha cabeça, será que tem? Pegava algum que parecia que era isso, mas o texto não mostrava que era isso, então já fiquei na dúvida aí. E onde que está algum texto que fala que o arrebatamento é antes da grande tribulação? Então foi a procura dessas duas respostas que eu acabei descobrindo que a volta de Jesus, que fala na Bíblia, ela sempre está contando a história lá no final da grande tribulação. E que a gente vai, eu posso até falar, infelizmente, a gente vai passar pela grande tribulação, não é por escolha. Eu não gostaria, se tivesse que escolher, o que você prefere, ser pós, pré ou mid? Se tivesse que escolher, você pode colocar meu nome no pré aí, que eu quero ir antes, né? Mas não é assim, não é assim. A Bíblia fala o que vai ser, e a gente tem que simplesmente aceitar o que vai ser, porque se eu não aceitar, vai ser do mesmo jeito, né? Então, desde então, que eu abriu aquela ideia, nossa, estava errado o jeito que eu pensava, né? E tem muita coisa para desenvolver, para entender a respeito disso, porque afinal de contas vamos passar pela grande tribulação, o que a gente precisa saber para passar pela grande tribulação. Então, houve uma preocupação muito grande minha de falar, de divulgar
a respeito disso, né? Logo quando virou a chave, que eu virei pós-tribulacionista, já fiz uma apostila com vários textos, o começo do livro começou ali, com uma apostila de estudo a respeito do pós-tribulacionismo. Então, eu tinha essa ansiedade de divulgar. Daí, inicialmente, eu fiz um blog, que até tem esse blog ainda, Tribo Pós-Tribulacionista, que eu ainda posto as coisas lá, mas blog hoje em dia está bem em baixa, né? Hoje em dia é YouTube e agora bastante Instagram. Instagram, preciso aprender ainda a mexer no Instagram para conseguir trabalhar mais lá, né? E foi um dos meios que eu pensei, puxa, divulgar, além de eu falar com meus amigos, falar com pastores, falar com as pessoas que estavam ao meu redor, o blog foi um caminho e depois a coragem, né? Porque você colocar a cara no YouTube, você precisa um pouco de coragem. Um pouco não, bastante coragem, né? Então, tive a coragem de colocar a cara no YouTube e falar assim, vamos falar sobre o pós-tribulacionismo. E coragem, além de pôr a cara no YouTube, é de falar de um tema que, dependendo de para quem você vai falar, em que ambiente você vai falar, também é muito polêmico e também não é aceito, né? Mas eu tenho essa coragem de falar porque eu tenho todo o respaldo bíblico para conseguir falar disso e defender isso com a Bíblia, né? E acho que daí os passos foram sendo dados, né? Então, hoje tem o canal Desembaralhando o Futuro, né? Que agora eu vou voltar a trabalhar mais em cima do canal. E eu vi também a grande necessidade do livro, porque eu já imagino que no futuro a gente não vai ter acesso no futuro da grande tribulação mesmo. Imagina a besta governando o mundo, imagina a gente vivendo num mundo governado por pessoas que são anticristo e um canal Desembaralhando o Futuro funcionando. Não vai ter, né? Tanto o canal Desembaralhando o Futuro, quanto tantos outros que são muito bons e alguns até melhores que o meu, né? Mas canais na internet falando de Cristo, falando da bondade de Deus, falando da graça de Jesus Cristo, não vai ter. Nesse tempo de tribulação não vai ter. E até mesmo acesso com Bíblia, né, vai ser difícil. Então foi aí que veio a ideia, uma ideia que me traz uma certa ansiedade também para ter feito, para lançar, para divulgar, para que muitas pessoas tenham acesso, porque no tempo da grande tribulação a gente não vai ter acesso a YouTube com conteúdos falando a respeito de Cristo. Então, de repente, você tem um livro que fala daquele momento... Olha ele aí! Surgiu, né? Essa é a ideia. Você não vai conseguir consultar na internet, você consegue consultar no livro o que está acontecendo e entender o que está acontecendo, né? Não sei se vocês estão escutando aí a participação do meu cachorro que está latindo ali. Acho que minha esposa deve estar chegando e meu cachorro começa a latir. Mas daqui a pouquinho ele para. Fala que até as árvores batem palmas para o Senhor. Já que a gente deu uma pausa aqui, quero estar dando aqui umas boas-vindas a alguns amigos, né? A dona Lúcia Pereira. Beijão. Beijo, mãe. Minha mãe aqui. Marília Pereira também. Beijo. Seja bem-vindo. Tem o nosso irmão aqui, Paulo Henrique, que disse aqui, ó, eu era pré-tribulacionista, passei a ser pós, através dos vídeos do canal Desembaralhando o Futuro. Olha aí. Deus te abençoe, meu amigo Johnny. Aí, convertendo as pessoas. É aí que eu vejo que é importante continuar e fazer um esforço aí para trabalhar. Legal, né? E o interessante que o Johnny está falando aqui, que até me trouxe à memória, que a gente também começou a despertar para essa situação de que nós precisamos trabalhar para nosso Senhor, né, através de tudo que a gente ouviu no canal, né, e que existe um galardão, né, e esse galardão ele é proveniente de uma vida de entrega, né, uma vida de corre mesmo para as coisas do Senhor. E também a gente descobriu nas nossas pesquisas, junto com o nosso amigo Johnny, né, que ali em Apocalipse 12 tem uma situação, uma promessa para aquele que busca no Senhor e que tem a marca do Cordeiro, né? Sim. E foi a partir desse momento que a gente começou a perceber que existe um aspecto do povo que tem o Cordeiro, tem a marca do Cordeiro, e esse povo é aquele que segue o Cordeiro para onde quer que vá, e foi desencadeado a partir aí do canal Desembaralhando o Futuro. Né? E aí nós começamos a desenvolver vários trabalhos, e um desses trabalhos que nós desenvolvemos pensando exatamente nisso que você acabou de falar em relação ao livro,
né? Foi o nosso canal e TV e rádio web, né? Do Creator. Foram longe já, hein? Nós desenvolvemos esse projeto exatamente pensando nisso. Que inclusive lá tem conteúdo do Johnny. YouTube, ó. Daqui a pouco o YouTube, essa plataforma vai começar a cercear algumas coisas. Né? Já tá, né? Aos pouquinhos. E a gente precisa ter algum tipo de outros trabalhos que façam com que o reino seja difundido. Né? Plataformas, né? Por exemplo, a gente está no Brasil, por exemplo, passando por um momento onde a gente não sabe até quando a gente vai conseguir ter essa liberdade para falar aqui nas redes sociais, né? Nas mídias. Exatamente. Então a gente está já buscando outros caminhos mais independentes para que a gente possa continuar desenvolvendo esse trabalho. E interpessoal também, né? Que a gente começou depois desse período, né? Eu converso com o Johnny, até foi uma das orientações dele, que a gente estivesse com outros irmãos na fé, né? Buscando caminhos e trilhando caminhos com outros irmãos, porque a gente vai precisar de muito apoio de muitas pessoas que pensam igual, né? Dentro do reino de Deus. Embora nossos irmãos aqui, né, nessa igreja aqui, eles ainda pensem ainda com a mentalidade de pessoas que pensam de forma pré, né? A gente consegue conversar, a gente consegue trabalhar, né? De formas que a gente consiga mostrar que o Apocalipse vai ser para todo mundo. Se eu penso de forma pré-tribulacionista, eu tenho um acelerador ainda mais puxado, porque o que acontece? Se Jesus vai voltar antes da tribulação, a tribulação já está chegando. Então, tipo, o pré tem que trabalhar dobrado, tem que correr pra caramba. Entende? Assim, o senso de urgência, é o mesmo para os dois. É maior, né? E pro pré, mais ainda, porque ele tem que trabalhar dobrado. Porque se Jesus está nas portas, meu irmão, tem que correr. Bora correr para pregar o evangelho. Pregar o evangelho para toda criatura, para estar lá com o noivo lá e com as mãos assim, ó, aqui, Senhor, minhas obras, né? Você que está nos ouvindo e não tem feito muito pelo Senhor, Jesus Cristo está às portas. E eu agradeço de verdade, de todo o meu coração, por tudo, pelo seu desempenho, por tudo que você fez aí, né, em relação a trabalhos de estar pensando em outras pessoas que estariam, né, dentro das redes sociais, buscando informações, querendo se atualizar, querendo saber melhor como que seria o futuro, né? Diante das coisas que Deus tinha preparado para nós. O seu trabalho é um trabalho maravilhoso que ajudou a minha vida do David, de todos os nossos amigos e irmãos que nos acompanham. Tem multiplicado, obrigado, né? Escola de Mídia. Obrigado, agradeço também. Escola de Mídia e Missão justamente para compartilhar esse tipo de conhecimento, né, e formar outras pessoas, trazer a luz, né, da palavra. Falando em Escola de Mídia, nós temos aqui a nossa irmã Janaína, que é uma das nossas alunas. Seja bem-vindo. Estava aqui agora com a gente, aqui, chegando agora. Eliandra, boa noite, rapaz. Seja bem-vinda. O Madi. E o Johnny, o irmão Valdeci também, Conceição, um dos nossos alunos aqui. Aí. Deus te abençoe, meu irmão. Legal. Só para vocês aí da Escola de Mídia e Missão, parte das coisas que nós ensinamos e compartilhamos com vocês, nós aprendemos do Johnny. Então sigam o canal. Já se inscreve no canal, faz que nem a turma aí, assista todos os vídeos. Qual é o valor do livro? Qual é o preço do livro? Estou sabendo que tem 2 valores, né? Sim, assim, tem a venda, normalmente o pessoal que está longe, né, vai comprar pelo site, né? Eu tenho o valor oficial aí, ele é R$49, o livro físico. Coloquei os links aqui na descrição do vídeo. Isso, pessoal, tem na descrição do vídeo vai ter aí os links para você poder comprar o livro. Mas até pesquisa, tá? Porque hoje mesmo eu estava vendo, tem os links de venda que tem o valor oficial e tem alguns links que tá com desconto de 25%. Beleza, hein? Aí sai aí uns R$36, olha só, promoção bem bacana. Então, eu vi uns 3 hoje aí que tá com link de promoção. Então procura entre eles aí, não vou falar qual que é, porque vai ficar gravado, né? E de repente muda isso aí, muda até o valor, né? Então, mas procura nos links que tem, que alguns deles vai ter promoção. Ou então põe no Google mesmo, põe no Google lá, livro Desembaralhando o Futuro, daí ele vai mostrar ali o que tem de promoção ali à venda, tá? E aí tem o livro físico e o e-book. O e-book é mais baratinho, eu não lembro o valor agora. Ah, que bom. Bom, uma coisa que é interessante, por exemplo, tem umas curiosidades aqui do livro do Johnny,
E assim, a gente teve um privilégio de conseguir ler esse livro antes dele ser publicado. Isso. Que foi uma benção. E uma das coisas que me impressionou foi o visual. Mas deixa eu só explicar, né? Por que eles leram antes, né? Porque, inclusive, eles estão no livro aqui, logo no início, tem aqui, ó, revisão final, Creatus, Filho do Criador. Davi, o David, com o nome dele no livro também. Tá? Se fizeram revisão aí, fazem parte desse trabalho. Amém. Fala aí, David. Uma das curiosidades desse livro é que você vai ver que ele é bem ilustrativo. Desde a capa, né, até todo o conteúdo do livro, ele é bem ilustrativo. Você consegue ver, olha, os 24 anciãos, os anjos derramando as taças, a Nova Jerusalém, que eu falei com os alunos hoje, que o nosso maior objetivo como cristão é chegar no objetivo final, a Nova Jerusalém. A gente quer entrar na cidade. Inclusive, a Janaína está falando aqui que a aula foi maravilhosa. Aí. Legal, que bom. Nós queremos... Uma coisa legal a respeito das ilustrações, né? Que também as ilustrações também são minhas. Né? É isso que eu ia falar. Mas é bem ilustrativo mesmo. Claro que, eu falo claro porque eu não fui para o céu, eu não fui o João do Apocalipse que foi lá para o céu e viu as coisas e desenhou aqui. Obviamente que não, né? Mas através dos descritos de João e a memória artística em criatividade e um pouco de habilidade para desenhar, então eu fiz alguns desenhos que servem para ilustração. Então, claro que não vai aquilo, vai ser muito melhor daquilo que eu desenhei, né? Mas assim, ajuda muito a ilustrar. Já dá para ter uma ideia que é um negócio assim, pô, é muito louco, né? Ajuda muito. A ideia é essa. A questão da ilustração. Sim. Se você puder, escolhe duas ilustrações aí para mostrar para a galera. Só duas só, deixa a galera ver o resto comprando o livro. Ó, a própria capa, que ela é colorida, né? Eu acho que é muito legal. Explica, né? Pra gente o que é essa capa. Essa capa aqui, ó, elas são os 24 anciões diante do trono de Deus, os 4 seres viventes com as asas, cada um com uma cara de homem, outro de águia, outro de leão, outro de touro, né? Aí tem um cordeiro do lado, o castiçal do outro. Então seria o momento do trono aqui e Deus ali na parte brilhante. Claro que eu não vou conseguir representar a glória que é lá, mas o que é interessante, é isso que eu fico até feliz, é quando você lê, você pega o texto ali de Apocalipse, que a descrição Apocalipse 4 ali também, tem um outro profeta também que fala, que é Ezequiel, a descrição, você consegue ler a descrição bíblica de Apocalipse e de Ezequiel, e você consegue ver no desenho ali, mais ou menos, naquela proporção. E é isso que eu consegui fazer, que é bem fantástico, já fico muito feliz por estar próximo, por estar parecido com o que está escrito. Mas eu sei que, quando chegar lá, eu vou falar assim, puxa, Deus não tem nada a ver com o que eu desenhei. É muito melhor. Né? Eu tenho certeza disso, muito melhor do que eu desenhei. Agora faz o seguinte, pega uma parte de dentro do livro e mostra aqui pra gente. Enquanto ele vai buscando aqui, eu penso o seguinte, uma das situações que nós pesquisamos, né, durante o nosso trabalho aqui no nosso canal, a gente fala aqui no dossiê Apocalipse e coisas também que eu aprendi no decorrer da vida, o David também, né, de neurociência. Nós percebemos o seguinte, que quando você tem algo falado, você tem uma possibilidade de assimilar de 35% a, no máximo, 50%. Quando você tem algo falado e desenhado, ilustrado, você tem uma possibilidade de 75% a 90% de assimilação. Então, se você vai ver um livro ilustrado, você vai ter uma possibilidade muito maior de memorizar. De guardar aquilo na sua mente, no seu coração. Então, por exemplo, como a gente disse anteriormente, nós assistimos, por exemplo, a descrição que o Johnny trouxe, né, no canal dele sobre a Nova Jerusalém. Se vocês puderem, vão lá depois no canal do Johnny, vejam a descrição da Nova Jerusalém. Aquilo mexeu comigo. Aquilo se tornou um objetivo de vida para mim. Então, tipo, tudo que eu faço para o reino de Deus, eu já penso naquela descrição. Futuro ali. Porque aquele é o meu futuro. Entende? Não é só propaganda do livro, não, mas no livro tem muito mais. Eu até tenho fazer vídeo a respeito mais da Nova Jerusalém,
Mas tô pegando para um outro lado agora para puxar outro assunto também. Mas no livro tem muito mais até do que no vídeo. É muito bom porque ilustra, né? Como o Fabinho está falando, né? Mas no livro você pega, daí é o próprio texto bíblico com alguns outros comentários, né? Mas mostra aí qual outra ilustração. Outro desenho que eu gosto bastante também, e que ilustra também é uma viagem. Puxa, não é assim, né? Seria... Deixa eu ver, inclinar aqui, ó. Seria o Rio da Vida, a Árvore da Vida. A viagem, poxa, será que tem um monte de prédio, gente, de cachoeira, jardim? Deve ser muito mais do que isso aqui, né? Mas ajuda a gente viajar, né? Numa cidade bem turística, assim, fora do normal, né? E o Rio da Vida, cristalino, as árvores ali, é bem ilustrativo, né? Claro, de novo, repetindo, claro que não é real, mas ajuda muito a ilustrar, ajuda a gente viajar. Puxa, se for isso aqui é legal, mas com certeza é muito melhor, né? Imagina, é fantástico. E uma coisa que é legal, por exemplo, o livro, né? Ele tem essa pegada de cronologia. Então é o Apocalipse. Às vezes você tem dificuldade de estudar o Apocalipse, porque flashback, uma hora tá falando de uma coisa, daqui a pouco ele muda para outro assunto, de repente lá na frente ele tá falando uma coisa que você viu lá atrás. Então o Johnny ele teve essa inspiração, né, de meio que organizar de forma cronológica os assuntos do Apocalipse, né? E ele fala um pouquinho disso. Bom, é de consenso, né, teológico, que todo mundo concorda que o Apocalipse não está na ordem cronológica, né? Não está. Então, existe coisas fora da ordem. Conta uma parte da história, depois repete, conta outro ponto da história, depois vai para um outro ponto da história, daí tem que ficar encaixando esse quebra-cabeça. Eu imagino até que, por ser uma revelação do futuro, né, acho que realmente a intenção de Deus era assim mesmo, né, era fazer dessa forma para não facilitar mesmo, não. Exige o nosso estudo, exige o nosso conhecimento, buscar o Espírito Santo revelar. Com certeza exige isso, né? Não é com a mente humana que a gente entende nem os textos normais. Você pegar a oração de Jesus, já não é comum de se entender sem a revelação do Espírito Santo. Quanto mais ainda as revelações do Apocalipse, né? Tanto é que o Apocalipse ela está falando exatamente disso, de revelação, né? Algo que está escondido pelo véu, então está sendo revelado, né? Então, como o livro do Apocalipse não está em ordem cronológica, e eu já trabalhando bastante na questão de escatologia, pós-tribulacionismo, eu já tinha mais ou menos a ideia de querer montar esse quebra-cabeça. Daí veio a ideia muito legal, que eu vou compartilhar com vocês. Eu falo um pouco disso no livro também. Verdade. Fica a dica, hein? Exclusivo. Eu tinha comentado com eles, né? E tinha até tem a foto ainda. Eu ia colocar no livro, só que nem lembro porque foi uma questão mais de editorial que a gente acabou não conseguindo colocar a foto no livro, né? A foto do quê? A ideia para fazer esse desembaralhar do Apocalipse, o que eu fiz? Eu imprimi todo o Apocalipse em uma folha e recortei todas as partes do Apocalipse, montei um quadro na parede e fui montando aquele quebra-cabeça. Então, colando os quadrinhos. Tinha partes que eu sabia. Oi? Tem foto aí, não? Eu tenho que procurar no celular. Eu posso gastar um pouquinho mais de tempo. Quadro investigativo. Daqui a pouco eu tento achar a foto aqui. Opa. E então, montando esse quadro, esse quebra-cabeça, né? Tinha partes que, puxa, eu já sei que é aqui, vai montando, e tinha partes que surgiu uma dúvida, mas quando você vai montando esse quebra-cabeça, você vê se realmente se encaixa ou não. E foi legal, muito bom esse trabalho por conta disso. Porque a gente baseava no texto e lia aquele outro texto aqui, sem querer forçar, né? Porque quando você monta quebra-cabeça, você pode até ter aquela peça que parece que vai entrar ali, mas não entra. Se você quiser forçar, até entra, mas está errado, né? E eu não quis fazer isso. Então tinha parte que, no momento desse estudo, né? Foi um estudo de alguns anos, foi mais de 2 anos aí para fazer esse livro.
E nesse estudo aí, tinha partes, puxa, essa peça aqui... Gosta quando você monta o quebra-cabeça, daí você deixa a peça do lado, uma hora eu vou achar onde encaixa, e teve partes do livro que foram assim. Teve partes do livro que eu tinha a ideia, inclusive, que esse trecho do Apocalipse é nessa parte da história. Mas quando montava o quebra-cabeça, eu via que não era bem ali, encontrava a posição certa. Não só baseado no Apocalipse, porque o livro não tem só o Apocalipse, baseado também nas profecias de outros profetas. Porque só explicando um pouquinho do livro, né? O livro, ele tem todo o Apocalipse, sem faltar nenhum verso. Sem repetir nenhum verso dentro de uma caixinha que é separado só para o Apocalipse. Quem comprar o livro vai entender. Tem uma caixinha específica só para o Apocalipse. Então não repete e nem falta nenhum verso nessa caixinha especial do Apocalipse. E eu consegui fazer isso dessa forma, que eu imprimi, então não deixava faltar nenhum verso. Então, além do Apocalipse inteiro, tem também outros profetas, por exemplo, Isaías, Ezequiel... É muito enriquecedor. Jesus, cartas paulinas, você tem vários outros profetas e profecias que estão espalhadas pela Bíblia, né? E outra forma fácil que eu tenho de resumir o livro, que é o quê? Eu peguei todo o Apocalipse, junto com outras profecias bíblicas, peguei tudo da Bíblia, essas profecias, juntei tudo, coloquei em ordem cronológica e fiz o livro. Foi isso. Daí, além do Apocalipse, com outros profetas completando aquela informação ou confirmando aquela informação do Apocalipse, né? Além disso, tem alguns comentários meus. Só que eu coloco até assim, a intenção maior do livro era colocar a Bíblia, as profecias, em ordem cronológica. Então eu posso dizer assim, que até os meus comentários, que não é de jogar fora, mas eu falo assim, é a parte menor do livro, é a parte menos importante do livro, tá? Apesar de ter lá, e eu falo, não é de se jogar fora, tem coisa legal ali que eu falo, tá? Mas a parte mais importante é que os próprios textos bíblicos, a própria Bíblia, está lá copiada e recortada em ordem cronológica. Então, aquilo que era muito difícil de ler e de entender, por que difícil? Primeiro que o Apocalipse estava fora de ordem cronológica. As outras profecias da Bíblia estavam espalhadas em 66 livros, né? Então, juntei tudo e coloquei tudo junto, né? E coloquei na ordem. Então, isso facilitou muito, né, o entendimento dessa cronologia bíblica. Então, o trabalho essencial, a ideia principal do livro foi essa. E outra coisa também, Fabinho e David, aqui, eu não conheço algum outro escritor, ou algum outro teólogo que fez isso. Pode ser que tenha alguém? Pode ser. Mas até hoje eu não conheci ninguém que fez isso, que tentou fazer isso, ou que tem um trabalho parecido. Então, é um livro que ele é bem... Puxa, exclusivo, né? É exclusivo. Essa é a palavra. Até então, não conheço ninguém que fez isso. Nem antigamente, nem atualmente, não conheço. Pode ser que eu inspire pessoas para fazer isso também através do meu livro. Né? Fica a dica. É uma coisa bem exclusiva, é bem diferente, né? É um trabalho bem autoral, né? Inclusive, algumas livrarias que eu fui, né? Até para falar do livro, antes mesmo de lançar o livro, eu comentava da ideia do livro e pessoas que estavam habituadas a trabalhar com livro todos os dias, porque era uma livraria, e era aquelas livrarias, o pessoal que atende você conhece muito bem dos livros e consegue indicar, uma livraria muito boa, que eu vou aqui em São Paulo, na Conde de Sarzedas. Eu comentei sobre o livro e ele falou exatamente isso. Puxa, não conheço ninguém que fez um trabalho como esse, super interessante. Quando concluir, traz aí para a gente conhecer. Né? Então tem essa pegada que é diferenciada, né? E é muito boa. Uma coisa que eu percebi, por exemplo, assistindo um debate entre pré e pós-tribulacionista, que foi bem interessante para mim, foi o seguinte: ambos têm argumentos muito bons, né, nesse debate, tá? Tem algumas coisas que a gente já viu de outras situações que a gente não consegue concordar. Mas nesse debate em específico, são duas pessoas que trabalham muito bem a parte escatológica, um com a visão pré, outro com a visão pós, e ambos trouxeram argumentos muito bons, muito concisos, que dão assim um enriquecimento muito grande
né? E cadê o... Agora eu fiquei curioso. Aquele quadro investigativo. Rapaz! Não é um quadro qualquer. Não É o quadro. É o quadro. Então, o Apocalipse inteiro recortado e montando ali o quebra-cabeça. Rapaz, foi um quebra-cabeça, irmão. Foi. Então, assim, quando a gente percebeu, né, dentro dessa linha, né, das pessoas fazendo aí trazendo suas teses pré e pós-tripulacionistas, nós percebemos que, assim, são teses muito boas, são coisas muito interessantes de se observar, né? Mas a gente percebeu também que é muito interessante a gente analisar tudo que tem sido falado da análise do pós, do pré, do meso, porque quando a gente observa todas, né, e segue aquela dica de Paulo, retém o que é bom, a gente começa a perceber o seguinte: nossa, estamos todos vendo que estamos, né, nos últimos dias. Então, hoje você observa a igreja, principalmente depois dessa situação eleitoral que aconteceu agora no Brasil, todos unânimes pensando, gente, estamos nos últimos dias e precisamos saber os detalhes do que vai acontecer daqui para frente. Então, o livro do Johnny, né, é um livro que vai enriquecer muito esse entendimento, porque é um livro que já está praticamente tudo mastigado, de alguém que tem muito amor por vidas, muito amor por almas, e quer sim que você, meu irmão, que vai estar lendo esse livro, veja tudo aquilo que ele teve que estudar. Quantos anos, Johnny, você ficou para fazer um livro como esse? A vontade de fazer o livro, a ideia do livro eu já tinha há alguns bons anos, não vou conseguir nem falar, mas o tempo que eu comecei a recortar, falei, agora eu vou fazer o livro, então foi mais ou menos próximo de 2 anos, foi mais de 2 anos pegando e montando o quebra-cabeça. Não, mas legal, esse foi o tempo que você parou para fazer o livro. Mas o tempo que você gastou pensando, desconstruindo uma ideia que era pré, para substituir por uma ideia que é pós, para se convencer dessas informações, isso tudo gastou tempo de buscar entendimento. Bota mais 5 anos, né? De estudo. Não, daí é próximo de 10 anos já. 10 anos, então. São 10 anos de informação. É um livro resumido de 10 anos. Entende? Imagina se você fosse ficar 10 anos para chegar no conhecimento do nosso irmão. Olha que interessante. Você vai ter 10 anos resumido, né? De uma forma muito amorosa, porque é uma linguagem muito fácil, uma linguagem muito nossa mesmo. Fácil de entender. Tem duas coisas interessantes nesse livro. Por exemplo, o Johnny ele teve cuidado lá no começo do livro. Sim. Ele é bem personalizado, esse livro. Então ele te dá instruções de como ler o livro, né? Ele separa. Não é um livro comum. Não é um livro comum, então precisa de instrução. Não é um livro comum, não. É para te ajudar mesmo. Ele te ajuda a ler o livro. Eu tenho até uma sugestão. Quando for fazer a próxima propaganda do livro, não chame só de livro, chame de guia. Guia para o futuro. Guia para o futuro. Guia para o futuro. Porque olha aí, ó. Podia ser o nome do livro, né? Puxa vida, olha aí, ó. Novo nome de livro, Guia para o Futuro. Guia para o futuro. Aí, ó. Já fica a dica para a próxima. Então vou aproveitar agora e já falar uma outra surpresa aí também. Calma aí, deixa eu só contar a segunda observação do livro rapidinho. A primeira é que o Johnny ele se preocupou em te ajudar a ler o livro. O livro ele já é fácil de entender. Mas ainda assim ele te ajuda porque ele separa tudo direitinho. Olha, a letra com formato, o texto com formato de letra tal, tá falando disso, é o meu comentário. O texto que tá lá na caixinha é o comentário do Apocalipse, né? O texto. Bem didático. Então, tá tudo muito didático, fácil de entender. E um segundo ponto muito positivo é que ele teve a autorização da NVI, que é uma linguagem muito mais fácil de entendimento, que é a nova versão internacional. Já teve o cuidado também. Sim. Então ele teve cuidado de não pegar uma linguagem rebuscada, uma linguagem de difícil entendimento, pegou uma linguagem mais fácil, que todo mundo consegue compreender, justamente para facilitar. E assim, o uso da NVI não é clandestino, não, é oficial. Eu tive que buscar autorização lá da NVI americana, tem autorização, tudo, dessa tradução, né? Para ser utilizado no meu livro. Por quê? Porque a maior parte do livro é o texto bíblico. Então, eu precisava dessa autorização, eu fui atrás. Então, nada clandestino, não. É um negócio oficial mesmo.
conseguir essa autorização? Olha, foi um pouquinho demorada, mas não vou falar que é difícil, não, porque é questão de conversar, né? Então tinha que conversar, mandar alguns e-mails, documentos assinados e tudo mais, foi tudo bem oficial, né? O pessoal foi super bacana comigo da NVI, e tá aí o livro com essa tradução que eu gosto muito de ler. Indico, quiser comprar uma Bíblia, eu indico aí, a NVI, eu gosto muito de ler. É o que eu uso no meu canal também, Desembaralhando no Futuro. Normalmente é o texto NVI que eu uso, e no livro eu uso o NVI também. Eu também utilizo outras traduções, tá? Geralmente quando tem algum texto mais complicado, às vezes busco no original, busco a tradução da palavra, tá? Mas no dia a dia, o que eu gosto de ler é a NVI. Qual é a novidade que você ia contar que eu te interrompi? Então, tem uma novidade, só que exige um pouquinho de tempo. Sabe que comigo às vezes demora um pouquinho até para lançar vídeo, né? Então essa ideia também vai demorar um pouquinho, mas já fiquem sabendo que muito em breve aí, esse em breve é igual Jesus, né? Esse breve, ele falou que em breve vai demora um pouquinho, né? Mas muito em breve vai ter o segundo livro, tá? O livro também. Rapaz, vai ter um segundo livro, e o segundo livro, é assim, ele tem tudo a ver com esse livro, que é a cronologia do Apocalipse, mas ele está sendo escrito de uma forma completamente diferente. Eu estou contando uma história de ficção dentro do Apocalipse. Ficção. Então, você consegue imaginar as coisas acontecendo, você consegue entrar naquela história e entender com mais vida, possivelmente, as coisas que vão acontecer ali. Então, tá ficando fantástico esse livro aí também, com bastante ilustração. Tá demais, tá muito legal. Só que, paciência, vai orando por mim. Vamos orar. Vai orando por mim, para eu conseguir tempo, sabedoria de Deus, criatividade para fazer esse livro que tá fantástico. Um livro completa o outro, mas dá para você ler um livro fora do outro, mas quem lê os dois livros vai transbordar aí de conhecimento e de imaginação desse futuro apocalíptico. Show. Passa aqui pra gente como que a pessoa faz para encontrar o seu livro, né? A pessoa que quiser comprar o livro físico, a pessoa que quiser comprar o livro digital, o e-book. Você consegue encontrar, no caso do link aqui, desse próprio vídeo, dessa live aqui, tem o link para você comprar. Então, existem várias lojas virtuais que tem a possibilidade de você comprar o livro. Pesquisa entre esses links, porque algum deles, como a gente já falou, tem algumas promoções, você consegue comprar mais barato. Tem o e-book também, tá? Então, você consegue comprar tanto o livro físico, vai te entregar na sua casa, você compra lá, você escolhe uma das lojas, põe seu endereço lá, paga digitalmente, e você vai receber na sua casa, né? Ou então recebe o e-book, daí você vai ler na forma digital, ou comprar comigo mesmo. No caso, eu estou aqui em São Paulo, em Itaquera, na Igreja Lagoinha de Itaquera, tá? Olha só, não sei nem o endereço, mas se colocar no Google, ele vai te indicar. Eu fiquei curioso. A sua Igreja Batista da Lagoinha em Itaquera, como que eles... É uma igreja pequena que está começando agora, né? Sim. Como a Lagoinha é gigante, né? A nossa que está começando agora aqui. Aí no seu núcleo aí em Itaquera, né? Como que eles estão adaptados a essa ideia do pós-tribulacionismo? Pós-tribulacionismo. Tá. Assim, a Igreja Lagoinha, ela tem algumas vertentes teológicas, né? Então, é bem aceito e aberto para discussões diversas, né? Um exemplo é o próprio pastor Lucinho, que é um dos pastores que ministra lá na sede de BH, né? O pastor Lucinho, ele é pós-tribulacionista, né? O meu pastor aqui em Itaquera, ele é pré. Mas, enfim, ela é aberta para essa conversa, não é fechada para, puxa, então você não pode, você não vai ficar aqui com a gente. Não é assim. Ela tem uma abertura de... Existem coisas que, na teologia, ou até mesmo na doutrina bíblica, que são indiscutíveis, irrevogáveis, né? Então, existem coisas a respeito, por exemplo, da graça de Jesus, da salvação, do batismo e muitas coisas mais que você tem aquela linha que realmente você tem que pensar corretamente e bater junto com a visão da igreja, né? Existem algumas linhas teológicas que existem algumas aberturas. São as questões não essenciais, né? Por exemplo, a escatologia, quando Jesus vai voltar, né? Se é antes, se é depois, o que é mais importante é você ter a sua salvação em Jesus, né? Então, isso é importante,
Então, isso a igreja Lagoinha, ela coloca como relevância. Você precisa aceitar Jesus, você precisa se arrepender dos seus pecados, pedir perdão pelos seus erros e transformar a sua vida em Jesus Cristo, né? E isso sim é importante. Agora, quando Jesus vai voltar, tem a sua importância, sim, só que diante da salvação, isso aí é secundário. A sua salvação é o mais importante. O que eu acredito também que as pessoas têm que ficar muito espertas em relação ao que é falado lá em Gálatas, né, quando se trata de obras da carne, né, que divisão, iras, contendas, dissensões, de uma forma geral, é um pecado, né, que não é muito interessante que a igreja peque, né? E é muito interessante que a gente fique muito perceptível com essa ideia de que, eu penso de forma pré, eu penso de forma pós, eu sou meso, que isso não se torne uma divisão. Isso é só uma visão, gente. Uma visão onde a pessoa observou, interpretou e viu, olha, é muito interessante que a gente também se prepare para que, acaso a gente passe pela tribulação. Entende? Porque Jesus, ele fala o tempo todo que no mundo tereis aflições, e tem um monte de textos bíblicos que no livro do John você vai comprar e vai saber, né? O porquê que ele chegou nessa visão, né? É muito interessante você observar todos os métodos, todas as formas de ler a Bíblia, que você entenda que existe sim uma visão de pessoas que são pré, visão sim de pessoas que são pós, visão sim de pessoas que são meso, e todas essas pessoas acreditam no mesmo Jesus. É só uma questão de ponto de vista que Jesus pode voltar num momento ou no outro, mas é o mesmo Jesus, e a igreja continua sendo a mesma. Então, assim, e as pessoas que estão nos assistindo não interpretam de forma alguma que são pessoas que querem dividir a igreja, de forma nenhuma. São as pessoas que querem que as pessoas observem a Bíblia com carinho e vejam que tem uma outra forma de se interpretar aí a volta de Cristo. Toda discussão teológica ela é bem-vinda se for para trazer conhecimento, né? Para trazer ali um crescimento espiritual, de conhecimento, na fé. Mas a partir do momento que a discussão é para criar conflito, para criar divisão, daí não vale a pena, né? Por exemplo, eu defendo muito o pós, né? Mas, puxa, eu convivo com um monte de gente que é pré, né? Nem por isso vão deixar de ser meus amigos, vou deixar de ser meu irmão. Não, a gente está trabalhando junto. Vamos conversar sobre o assunto, a gente pode conversar o assunto. Se vê que é o ponto aqui que é, tipo assim, que não vai chegar a nenhuma conclusão, só é discussão solta no ar, não vale nem a pena. Vamos trabalhar, vamos arregaçar a manga para fazer a obra de Jesus. Jesus ensinou a gente a ser moço humilde. O mundo não quer ouvir a gente, não. O dia que ele perceber que, faz sentido aqui que esse irmão está falando, ele vai chegar para a gente e vai perguntar: o que você acha disso? Sim. Entendeu? A gente traz a visão. Aí, uma hora, que a profecia é profecia. Se está lá, ela vai acontecer. Quando ele vê que aquilo ali está acontecendo, ele vai ter você como fonte de referência do assunto. Eu gosto de falar assim, né? Às vezes eu vou falar sobre o pós, pode ser que eu não convença. Muita gente eu não vou convencer mesmo, nem às vezes estou à procura disso. Mas se eu deixar uma pulguinha atrás da orelha, com a pessoa desconfiando, eu já fiquei feliz. Deixa eu falar mais um ponto também, né? Eu falo muito no meu canal sobre, mostro a visão bíblica pós-tribulacionista, né? Mas o livro, até falando do livro, o livro não é um livro de defesa do pós-tribulacionismo. Não é, tá? Ele é uma linha, ele está na cronologia pós-tribulacionista, porque, sem querer ofender ninguém, mas a única forma que eu vejo que eu consigo montar esse quebra-cabeça sem forçar a pecinha era montando com a visão pós-tribulacionista, tá? Apesar que quem está assistindo e quiser pensar diferente, pode pensar, fique à vontade, tá? Não se ofenda. Mas a visão que eu entendo realmente pós-tribulacionista, ela se encaixa certinho, e foi dessa forma que eu consegui montar o quebra-cabeça. Mas, repetindo, o livro não é um livro de defesa sobre pós-tribulacionismo. Apesar de que, quando você lê, e você vai ver a ordem cronológica, e tudo acontece, tudo se encaixa perfeitamente nessa ordem que a gente vai passar pela grande tribulação, Jesus vem no final e nos arrebata, depois vai ter o milênio. Nessa ordem,
o texto bíblico, as profecias do Apocalipse e dos outros profetas se encaixam perfeitamente. Então, apesar de não ser de defesa do pós-tribulacionismo, você acaba chegando à conclusão que, puxa, isso aí tem tudo a ver, faz muito mais sentido do que um arrebatamento antes. Apesar que, eu repito, não é um livro de defesa. Pode ser que no futuro aí eu faça até um outro livro de estudo a respeito de defesa da visão pós-tribulacionista. Pode ser, mas não é esse livro. Esse livro aí é a ideia de pegar os textos e colocar na ordem cronológica. Como foi dito aqui, né? A ideia não é dividir, pelo contrário, é trazer informações que enriqueçam o seu conhecimento sobre a nossa amada Bíblia Sagrada, que Deus deixou com tanto carinho aí, como uma carta de recomendações para a gente, né? Inclusive, se você que está assistindo, se é pré-tribulacionista, se é mid, ou amilenista e pré-milenista, enfim, tem vários aí visões escatológicas, né? Recomendo o livro Desembaralhando o Futuro, Apocalipse em ordem cronológica. Por mais que você às vezes não concorde, porque a sua visão é diferente, com certeza vai trazer grandes informações, conteúdo que vai te ajudar a crescer e talvez até te ajude a pensar melhor a respeito dessa cronologia. Ou seja, para qualquer visão escatológica, quem gosta de escatologia, quem gosta do Apocalipse, quem gosta de falar dos fins dos tempos, com certeza, mesmo tendo uma visão diferente, vai gostar de ler o livro. Uma coisa que eu tive com certeza e para mim foi muito enriquecedor, foi um grande despertar. Porque muita coisa ficava embaralhada na minha cabeça exatamente por conta de uma forçação de alguma situação ali, outra forçação, outra situação a colar. E eu li aquilo ali e, poxa, não é que está escrito aqui. Estava escrito aqui o tempo todo, só que eu não tinha entendimento. Não tinha passado lugar. Toda a nossa passagem, quero agradecer de novo ao nosso amigo Johnny, né? Toda essa passagem por essa visão escatológica me fez entender muito melhor, e eu acredito que vai fazer você também entender muito melhor, você que está nos assistindo aí, e que vai adquirir esse livro que é uma maravilha, é um achado, né? Para quem quer realmente chegar diante de Deus aprovado, né? Mano, foi algo que me fez muito bem. Ó, recomendo porque eu sou um cliente satisfeito. Legal. E deixa eu fazer uma pergunta aqui. A pessoa comprando tem autógrafo? Então, o pessoal que compra comigo aqui na minha mão, né, eu faço ali uma dedicatória, né? Se alguém encomendar e conseguir falar comigo, né, e às vezes até eu enviar, eu acho que através do canal, através do e-mail. Como é que funciona a distribuição? É você que vai lá e manda o livro ou não? Não, quando você compra com o link, que são esses links que estão aí, a compra ela é feita com a loja virtual que você está comprando e o livro vai vir da editora. Vai ter a gráfica da editora para a loja, ou seja, esses livros vocês compram de forma virtual, com esses links, não passa nada pela minha mão, então eu não consigo autografar, tá? Então, porque ela sai da editora, vai para a loja virtual e vai para sua mão. Mas, de repente, tiver o contato comigo, através do canal, eu respondo o canal, tá, gente? Você colocar lá, eu quero comprar o livro, de repente, encomenda comigo, eu mando no seu endereço lá com a dedicatória, quando você quiser, tô aberto a isso também, tá? E a pessoa, para pedir com dedicatória, ela tem que mandar mensagem para você por onde? Isso, vai pelo canal, que ali que é minha comunicação com o pessoal que me acompanha. E eu vejo todos os... Sabe o que foi legal? Quando a gente ouviu o primeiro vídeo do Johnny, a gente falou, nossa, que bacana, né? Que interessante essa visão aqui. Vamos mandar mensagem para ele para ver se ele responde? Dito e feito. Na mesma hora ele respondeu, foi uma benção, e estamos aqui até hoje. Tem alguns comentários que eu não respondo, tipo assim, porque eu não tenho nem o que falar, às vezes eu dou aquele coraçãozinho, né, para mostrar que eu li, né, mas às vezes tá dentro ali, tá certo, às vezes aceitando, não aceitando, concordando, falando alguma coisa a mais, enfim, mas eu sempre lá dou aquele coraçãozinho lá para mostrar que eu li o comentário. De repente o comentário é uma pergunta e tem uma certa relevância, eu tenho a resposta, ou não tenho a resposta, vou falar que eu também não sei, né? Mas eu sempre respondo, sim, os comentários, tá?
Dá essa moral para nosso irmão. Ele tem bastante vídeo, só que ele não tem tantos vídeos igual aqui no canal. Então é fácil você maratonar. É muito fácil. Pega lá do início ao fim. A gente já fez umas maratonas de Johnny aqui. Legal. Eu repetir com as 3 ou 4 vezes. Já passamos vídeo do Johnny na célula, já passamos vídeo do Johnny na... Já falamos sobre os assuntos na escola de mídia. Muito bom. Então, legal. o que eu ia falar? E assim também, outra forma também, né? Eu falei, vocês podem me encontrar na Lagoinha aqui de Itaquera, mas também dependendo do contato que a pessoa pode fazer também, eu estou nesse momento de divulgação do livro, né? Então, de repente, puxa, eu quero fazer uma ministração na minha igreja para divulgar o livro, então eu vou fazer uma ministração. É claro que exatamente porque a igreja tem visão de todas as formas. Se eu for ministrar na sua igreja, né, é muito possível que eu não vá fazer uma ministração defendendo o pós-tribulacionismo. Não, vou falar sobre o Apocalipse, vou falar sobre as coisas do futuro, com o foco de falar do livro, né? Então, através dessa administração, vou levar livros para vender lá também. Você vai conseguir comprar o livro, já coloco o autógrafo, a dedicatória ali na hora também. Então, existe essa possibilidade. E, de novo, o contato comigo é lá pelo canal, tá? E no canal também tenho se for entrar no canal mesmo, tem também a descrição do meu e-mail, tá? Então, você pode mandar um e-mail para mim ou conversar comigo no canal Desembaralhando o Futuro. Eu acho que foi o que eu fiz. Eu mandei e-mail para você me respondeu. Isso. E o Instagram também, tá? O Instagram, apesar de eu usar pouco, eu estou aprendendo, estou engatinhando, eu fico perdido. Às vezes, com o Instagram, é muito fácil mexer com o Instagram, e quando eu quero fazer alguma coisa, eu tenho que consultar minha filha. A minha filha me ajuda no Instagram. Mas o Instagram também é uma forma de comunicação. Às vezes eu me comunico lá, mas eu sou atrasado no Instagram, tá? Então, às vezes eu me comunico, assim, às vezes tem mensagem lá que tá lá já há algum tempo, mas depois que eu vejo, depois de um tempo atrasado, ainda respondo a pessoa. Tá? Então, olha que maravilha. É mais fácil no YouTube. O YouTube é mais fácil. Se você aí é de alguma igreja e tem essa visão e quer chamar o Johnny para ministrar na sua igreja, quer chamar o Johnny para fazer a publicação do livro lá, né? Fazer todo um workshop sobre o assunto, desembaralhando o futuro. E, de repente, até um estudo bíblico, né? Talvez algo parecido, você possa conversar com ele. Pode convidar, que o Johnny é uma benção. E você vai ter referência disso exatamente lá no canal dele. Eu acredito que muita gente ainda, dentro das igrejas principalmente, não fazem ideia do que é essa linha escatológica, né? Que é muito pouco ainda difundido, né? Nós viemos de uma cultura escatológica que vem dos Estados Unidos, né? Que é praticamente unânime pré, né? Nós aprendemos de forma pré, né? Toda a parte escatológica, mas é só uma visão escatológica, e por ser uma visão escatológica é muito importante que você tenha outras visões, exatamente para você saber ainda mais das coisas de Deus. Comparar as possibilidades. Você vai só se aprofundar em coisas que são ensinamentos da Bíblia Sagrada. Então, pelo amor de Deus, não perca a oportunidade de aprender de uma forma didática, que está muito didático aqui o ensinamento do nosso amigo, e você vai ter a oportunidade de, entender o que está acontecendo, que eu vejo, por exemplo, na Bíblia, quando se trata das virgens, né, as loucas e as prudentes, por exemplo, né, que 5 que eram consideradas loucas não sabiam, não faziam ideia do que estava acontecendo, elas estavam totalmente perdidas. E a gente sabe muito bem, né, que quando se trata de lâmpada para os meus pés, é a sua palavra. Então, são pessoas que estão firmadas na palavra. Então, é exatamente esse convite que nós estamos fazendo para você, né? De ficar mais firmado na palavra de Deus, entender ainda mais o que vai acontecer e o que está acontecendo nesse momento aqui e de forma geopolítica, entende? E tudo isso você vai encontrar ali no livro, porque o livro vai estar falando de coisas que estão acontecendo nesse momento. E vai acontecer ainda, logo ali, entende? Então é muito importante você adquirir conhecimento exatamente para ter isso como uma bússola, né? Porque muita coisa ainda está para acontecer. Engraçado, a Bíblia, né? A Bíblia é um livro que conta a história do passado, né?
ela tem ensinamentos que faz revelações para o nosso presente, né? É um didático, né? A gente até costuma falar, puxa, parece o jornal de hoje, né? A Bíblia, ela fala o jornal de amanhã. Aquilo que a gente está precisando, o nosso íntimo, né? A Bíblia, às vezes, a gente vai ler a Bíblia e fala assim, puxa, a Bíblia não é só nem presente, ela é íntima, né? A Bíblia, ela chega a esse ponto. E também ela fala do futuro. Então, se ela fala bem acertadamente sobre o passado, se ela fala acertadamente sobre o nosso presente, sobre o nosso íntimo, você acha que a Bíblia vai errar sobre o futuro? Não vai. Então, as profecias realmente estão certas. Pode ser, e claro que eu não sou o dono da verdade, né? Pode ser que parte dali do livro eu não tenha acertado, mas foi bem com força de acertar, né? Mas ao ponto do que, mesmo que não seja exatamente, até eu falei dos desenhos, né? Não seja exatamente aqueles desenhos, não seja exatamente aquele tipo de visão, aquela ideia, mas alguma coisa muito parecida vai ser. Então a Bíblia, ela fala do futuro, e com certeza o futuro que a Bíblia fala, ela é tão certeiro como o passado que ela diz. Então, ou seja, certamente aquilo que está escrito nas profecias, que foi desembaralhado e colocado nesse livro aqui, certamente vai acontecer. Então é um livro que você vai saber da história que ainda vai acontecer. E por que não dizer de coisas que estão já sendo encaminhadas para acontecer. Bem próximo. E até deixando ter uma deixa para o próximo livro, ore por mim, gente, para esse livro sair. Daí eu estou ansioso para esse livro aí. Vai sair mais rápido que esse aqui, tá? Porque o trabalho de mais estudo, mais difícil, foi esse livro Desembaralhando o Futuro. Esse, ele acaba surfando naquilo que desembaralhou esse futuro. E o próximo livro, ele ajuda exatamente a gente entrar nessa ideia. É mais ou menos o próximo livro, olha só, é uma live desse livro que foi lançado, mas está sendo uma live do livro futuro também. Já está preparando já. É a live que fala do futuro, hein? É o livro que não lançou ainda, a gente está falando dele. É a live do futuro, essa aí. Isso aí, profética, a live profética. A live profética, apocalíptica, hein? O legal é assim, né? Por exemplo, você pega o filme Titanic, que é uma história de ficção, daquele romance que teve, dentro de uma história real, que foi do navio que afundou, né? A ideia do novo livro é mais ou menos isso, vai ter uma história de ficção, dentro de uma história real que vai acontecer. Então, é isso, é uma história que realmente vai acontecer, e a gente consegue imaginar, começar a ilustrar, pensar como vai acontecer. Isso que é legal. E vai acontecer, é profecia. Não tem como falar que não, né? Ótimo, ótimo, ótimo. Bom, estamos partindo para o final da nossa live. Bom sucesso. E quando é que sai vídeo novo no canal? Então, eu estou editando um vídeo agora, né? Então, eu acredito, eu imagino que na próxima semana, lá para o final dessa semana, agora é possível que saia um vídeo novo. E é um vídeo que ficou um pouquinho longo, né? Que é um vídeo de defesa do pós-tribulacionismo, né? E é um vídeo que eu vou até fazer alguns cortes também, para não ter só um vídeo longo. Então, vou fazer alguns cortes nele, aproveitar até para girar mais o YouTube, né? Mas para conseguir também chamar a atenção daquele pessoal que gosta de vídeo curto, né? Show. É isso aí. Então, Johnny, muito obrigado. Que live maravilhoso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado por compartilhar com a gente aí todo esse trabalho, essa obra, né? Uma obra completa. Parla, como toda boa obra-prima. Parla, meus queridos. Parla. Deus abençoe. Muito obrigado aí por toda a sua dedicação, por ser uma inspiração para todos nós, né? Ah, benção. Legal. Eu que agradeço, gente. Deus continua derramando a graça sobre as nossas vidas, sobre vocês também, que são uma grande bênção, né? Me ajudou na revisão do livro, foi muito bom. É sempre muito bom conversar com vocês em live, ou talvez que a gente bate papo também de outras formas aí. E fico até aquela conversa de que um dia vou aí visitar vocês, né? A gente fazer uma live. Estamos aqui esperando. Uma hora vai acontecer, um calor aqui que eu tenho certeza essa cidade do Rio de Janeiro aí. No ambiente para praia, viajar. Isso aí.
Sejam bem-vindos a Itaquera também. Acho que não tem muita coisa para ver aqui. Tem bastante coisa. Acho que no Rio de Janeiro tem mais, né? No Rio de Janeiro tem mais. Mas, enfim, vem para cá que é sucesso. Eu também agradeço muito aí a amizade que a gente tem aí e essa abertura que a gente tem para fazer as lives, para conversar, para trocar ideia. Sempre muito bom. Deus continue abençoando vocês dois aí e todo o trabalho do Creators aí. Amém. Dessa gigante família cristã. Você já faz parte disso daqui também, que seus vídeos estão aqui o tempo todo. Mas, enfim, Deus abençoe você que está nos acompanhando aqui no chat e você que vai assistir essa live depois no canal do Johnny, Desembaralhando o Futuro. Um beijo no seu coração. Saúde. Se inscreva aí nos nossos canais, o canal do Johnny Desembaralhando o Futuro, nosso canal Creators Filhos do Criador, e é sempre uma honra, né, ter assuntos como esse aqui para a gente comentar e compartilhar junto. Legal, Deus abençoe a todos aí. Comprem o livro do Johnny, os links estão aqui na descrição. A Paty me fez lembrar. Compra enquanto o preço não muda. Compre o livro do Johnny. Tem promoção aí, gente. Lembra do comercial do batom? Do batom. Compre batom. Compre Deu tão o livro. certo que, tá aí até hoje. Amém. Deus abençoe a todos vocês aí que estiveram assistindo aí a live, que sirva de crescimento para vocês, aquilo que a gente conversou, aquilo que vocês podem consultar, tanto nos meus vídeos, como no livro no vídeo dos Creators também. E também é aquilo que já falaram, né? Vou nem repetir, nem vou repetir, que é para comprar o livro também, para você ter o livro junto com você aí. Ok? E você que está aqui conosco até agora, quero fazer um pedido também. Nós temos vai estar aqui no chat, no link, também você que é aí do canal do nosso amigo Johnny. Nós somos também uma rádio, né, que é uma web TV. É conteúdo cristão 24 horas por dia, irmão. E o conteúdo do Johnny rola lá também. Na TV e na rádio. E o conteúdo do nosso amigo Johnny vai estar rolando lá também. Porque a gente precisa divulgar o evangelho para toda criatura o mais rápido possível. E essa é a nossa missão como comunicadores, né? E quero convidar você a estar lá conosco, né? O link vai estar aqui disponível. E que Jesus abençoe a sua vida e, vamos juntos compartilhar o evangelho para toda criatura. Contamos com você. Quer falar alguma coisa, Johnny? Não, só agradecer vocês, agradecer a todos que permaneceram até agora aqui, compartilhando esse momento abençoado aqui. Obrigado a todos aí. Deus continue abençoando a todos nós. No dia do juízo final, como dizem, vai estar lá no telão. Não é? Vai estar. Isso aí. Deus abençoe, meu amigo. Fica com Amém. Deus, gente. Boa noite para todos. Deus. Para todos os nossos amigos aqui, YouTube espectadores e telespectadores também da nossa TV e rádio. Tchau. Deus abençoe e até a próxima. Fique com Deus. Tchau.